Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 577. A questão é de número 192, capítulo 16, o livro é o Livro dos Médios. Então, dando sequência, médiuns maleáveis. Os médiuns maleáveis são aqueles cuja faculdade se presta mais facilmente aos diversos gêneros de comunicações e pelos quais todos os espíritos, ou quase todos, podem manifestar-se espontaneamente ou por evocação. Esta espécie de médium se aproxima muito da dos médiuns sensitivos. Então, essa faculdade maleável, os médiuns que possuem essa faculdade, eles têm uma facilidade imensa de receber diversos tipos de gêneros de comunicações. Só que nós temos que tomar muito cuidado, porque o que separa o joio do trigo, neste caso, é o conhecimento da doutrina dos espíritos. Porque essa facilidade, isso é nato do médium. Então, tanto comunicações pelos quais todos os espíritos, ou quase todos, podem manifestar-se espontaneamente ou por evocações. Então, é da natureza do médium essa sensibilidade. Por isso que Erasto, ele termina dizendo: essa espécie de médium se aproxima muito da dos médiuns sensitivos. É da natureza do médium essa sensibilidade. Então é preciso tomar muito cuidado. As mensagens através desses médiuns só são confiáveis uma vez que esse médium, ele batalha, ele luta, ele persiste, ele persevera, ele estuda a doutrina dos espíritos com seriedade, né? Porque se ele não estuda, ele recebe também esses espíritos. Só que muitos espíritos, percebendo a ignorância de conhecimento, obviamente eles passam por diversos outros
personagens ou personalidades, como nós temos visto no Brasil mesmo, milhares de médiuns recebendo espíritos renomados. Eu faço aquela pergunta assim: qual a importância de receber um espírito renomado e um não renomado? A diferença está na falta de conhecimento do médium. A diferença está na falta de conhecimento dos desígnios das leis de Deus. A diferença está na vaidade do médium. A diferença está no orgulho do médium. Porque desde que o espírito se manifeste, trazendo-nos mensagens esclarecedoras, né? Orientações esclarecedoras, pode ser o Zé, o Antônio, o Toninho, o Benedito, a Sebastiana. Nomes é o que menos importa. Mas quando o médium é vaidoso, o médium é que ostenta o nome do espírito, que por vez também charlatão, mistificador. Então ali tanto o espírito quanto o médium, todos dois são charlatões, são mistificadores. Porque se o médium é um charlatão e o espírito não, o espírito chama a atenção do médium. Agora, se o espírito não chama a atenção do médium, é porque semelhante atrai semelhante. Acontece também, às vezes, de muitos espíritos charlatões se apresentarem assim com o nome, eu vou dizer assim, o nome Joana d'Arc. E o médium, por ter conhecimento, disciplina, bom senso, ele não passa aquele nome adiante. Em vez de Joana d'Arc, Benedita. Aí, se o espírito acha ruim, o problema é do espírito. O importante é o médium agir de acordo com os desígnios das leis divinas. Porque eu torno a fazer a pergunta: que importância há em nomes renomados? Tem aqui uma mensagem de Joana d'Arc e tem aqui uma mensagem do Benedito. Qual a diferença das duas mensagens? Desde que Joana d'Arc e o Benedito transmitiram aquela mensagem com um cunho de amor, responsabilidade, de seriedade, de carinho, para nos ajudar aqui na Terra. Então, é preciso tomar muito cuidado com os médiuns maleáveis, porque eles têm uma facilidade imensa
de receber diversos tipos de gêneros de comunicações. Isso tanto na psicofonia, na psicografia, na audição e em várias outras, como médiuns inspirados, intuitivos, médios semimecânicos, médios mecânicos e por aí em diante vai. Se nós formos assim citar todos os nomes, a gente fica aqui só citando nomes e não há necessidade de ficar citando tanto nome assim, não é? Então nós precisamos ficar atento. O médio estuda, o médio ele participa de uma casa séria. O médio é uma pessoa séria, é uma pessoa responsável, porque reconhece a árvore pelo fruto. Você tem conhecimento, noção do que aquela pessoa faz. Nós temos que entender que muitas pessoas às vezes pensam assim, os médios, eles não sofrem perturbações, eles não sofrem ataques das trevas. Os verdadeiros médios são os que sofrem ataque das trevas, gente. Sabe por que eles sofrem? Porque eles trabalham na seara de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você pode dizer assim, mas pelo fato do médium trabalhar na seara, ele não devia ser assim mais protegido dos ataques? Aí eu lhe pergunto, onde estaria o mérito desse médium no final da tua jornada? Chico Xavier não foi privilegiado em momento algum. Ele tinha toda a assistência, todo o amparo da providência divina, de Emmanuel, do Dr. Bezerra de Menezes, mas o primeiro passo dependia do Chico Xavier. Então, ser médium não é privilégio, é oportunidade. Então, quando você deparar com um médium sendo atacado pelas trevas, ore por ele. Porque eu te garanto, com todo respeito, que você não aguentaria ficar na pele daquele médium 5 minutos. Se te fosse dada a oportunidade de você ficar no lugar dele 5 minutos, você implodiria. Então, observe para você ver. Passe próximo a um pé de manga na época que ela está toda carregada. Você vê mais manga no chão do que no pé. Galho quebrado, folha para tudo quanto é lado, pancada, pedrada de tudo quanto é lado. Eu já disse isso, mas eu digo novamente para poder relembrar as pessoas. Passe num pomar de jabuticaba para você ver, na época da jabuticaba, você vê mais jabuticaba no chão do que no pé. Porque as pessoas sobem lá em cima e derriça tudo para baixo. Agora, passa próximo a um pé de limão. Ele ali permanece intacto. Ninguém toca nele. Então, quando o médium, ele é das trevas, quando ele satisfaz as trevas, né? As trevas vai perder tempo com ele para quê?
como, por exemplo, com todo respeito, aquelas pessoas que vivem dentro dos bares bebendo, fumando, usando droga. Você observa, eles não têm uma dor de cabeça. Mas por quê? Porque esses médios, porque são médios também, eles já são das trevas. As trevas vai perder tempo com eles para quê? As trevas vai atacar eles para quê? Se eles são corpos das trevas, as trevas têm que atacar aqueles que estão na lida, que estão trabalhando, aqueles que são alvos, aqueles que estão na frente da batalha. Agora, cabe àquele que recebe ataque orar, vigiar, policiar. Então você não imagina assim a minha luta, né? Toda vez que isso acontece comigo. Eu tenho que orar redobrado, eu tenho que policiar redobrado, né? Então, mas é o preço. Não, não é questão de preço. É uma questão de oportunidade. Vale a pena. Então é aquilo que eu disse alguns minutos antes. Quando você vê um médium sendo atacado, é porque ele procura agir corretamente. Quando nós começamos o esmiuçamento do livro dos médiuns, eu disse aqui que o propósito da espiritualidade era, no livro dos médiuns, mostrar, através do esmiuçamento, muito charlatanismo, muitas mistificações. E nós temos mostrado muitas coisas. Só que eu recebo 1 milhão de ataques por dia e por noite. Não queiramos encontrar os médios que estão na linha de frente, todos intactos, perfeitos, porque ninguém vai encontrar. Os médios que se encontram na linha de frente com Jesus, persistindo, eles estão com as roupas rasgadas, eles estão todos espedaçados de tanto levar pancada. Mas mesmo assim não desanima. Eu não sei se você tem observado, nós temos diminuído os vídeos de 3 para 1. Orientação do nosso irmão Marcílio. Porque ele sabe o que faz, né? Orientação do professor, eles sabem o que faz. Então, pelo menos um, nós damos conta. Pelo menos um por dia. Nós não podemos jogar a toalha. Nós não podemos nos entregar. Nós não podemos perder a fé. Não é? E isso eu nunca perdi. Eu não sei nem o que é perder fé. Eu não sei nem o que é jogar toalha, porque nunca joguei. Nunca perdi fé. Nunca desanimei. Então não espere encontrar na linha de frente pessoas perfeitas. Nossa, mas encontrei o Luiz Antônio, vamos pensar assim, e perfeito. Olha, como o Reinaldo Ginechini, que ele me desculpe, porque é um símbolo da beleza, né? Um homem muito bonito, simpático.
A gente tem que reconhecer isso. Que você não vai deparar com o Luiz Antônio. Você vai deparar com o Luiz Antônio assim, 15 dias melancólico, 15 dias triste, né? Ainda mais por causa das absorções. 15 dias com ansiedade, com angústia. Eu sofro muita angústia, sabe? Muita ansiedade, assim, muita melancolia de ver o sofrimento da humanidade. Eu me coloco muito no lugar das pessoas. A minha consciência me cobra muito. Porque parece que eu me encontro aqui na Terra de mãos cruzadas. Parece que eu não faço nada, parece que eu nunca fiz nada. Então isso aí me deixa angustiado, me deixa melancólico. Eu sofro muito com a ingratidão das pessoas. Sofro. Sabe por que eu sofro? Eu não sofro assim com a ingratidão da pessoa diretamente. Eu sofro em ver as pessoas agindo daquela forma e saber que as pessoas vão responder tão caro por aquilo ali. Para quê? Por quê? É tão fácil, né? Amar, ajudar uns aos outros. Aí você pode me dizer assim, mas você está fugindo dos médios maleáveis. De forma alguma. Por incrível que pareça, você viu como que eu aproveito tudo no tema. O dia que eu desencarnasse, acho que não sei se alguém vai estudar esse cérebro, mas não, apesar que não adianta estudar o cérebro, né? Porque esse conhecimento meu não está no meu cérebro físico, está no meu espírito, no meu eu. Para onde eu for, isso tudo vai comigo. Então, o Luiz Antônio vai ser, ou melhor, o Luiz Antônio é aquela pessoa assim que você raramente você vai ver ele 100% bem. Mas pode ter certeza assim, de que o Luiz Antônio 10% bem está melhor do que aquelas pessoas que acham que estão 100% bem. Porque eu tenho Deus no meu coração. O Deus verdadeiro, o Deus da inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Eu tenho Jesus. Eu tenho a humanidade. Eu tenho os meus dons mediúnicos. Eu sei separar uma coisa da outra. Então as pessoas podem pensar se Luiz Antônio está em crise, o Luiz Antônio está assim, o Luiz Antônio está assim, o Luiz Antônio está assim. Mas por que o Luiz Antônio está assim? Às vezes o Luiz Antônio está assim por causa das pessoas as quais ele lida com elas. Sem saber, o Luiz Antônio absorve as energias daquelas pessoas e durante uns 10, 15 dias o Luiz Antônio fica ali digerindo, desintegrando aquelas energias, sem que a pessoa saiba. Às vezes o Luiz Antônio está naquelas condições, desintegrando energias que encontrava-se com aquelas pessoas que às vezes pensam que o Luiz Antônio não está bem. E o Luiz Antônio está bem? O Luiz Antônio está bem. Ele não está bem, né? Mas isso faz parte da evolução. Corra de médiuns que diz: eu estou ótimo, eu estou bem, 100%. Mas aí você conversa com o médium, realmente ele está bem 100%, porque médium não pode, médium verdadeiro não pode se sentir bem 24 horas. Médium verdadeiro tem que ter algo ali, como se diz o ditado,
lhe apurrinhando a vida para que ele mantenha-se orando na vigilância, na prudência, no bom senso, na aceitação, na paciência. E eu acho que eu tenho um pouquinho de paciência. Um pouquinho só. Não vou dizer que eu tenho paciência total, não. Então, nós apenas rogamos orações, né? Porque eu também sou médium maleável. Tenho uma facilidade imensa para absorver as energias. Tenho uma facilidade imensa para lidar com os bons espíritos. Mas eu tenho uma facilidade imensa para lidar com os espíritos inferiores. É natural, né? O médium não vai querer receber e trabalhar só com os bons espíritos. Ele tem que trabalhar com todo mundo. Mas por quê que o médium é atacado? Porque ele é um pé de manga, ele é um pé de jabuticaba. Trabalha corretamente com Jesus. Deus é a casa, Jesus é a porta e Kardec é a chave. Por isso que o Luiz Antônio é atacado. Porque se não fosse, Luiz Antônio estaria na Europa a hora dessa.